O Ministério da Educação adiou a divulgação da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os estudantes que disputam uma vaga na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada vão ter de esperar até segunda-feira para saber se foram classificados. O Ministério da Educação adiou a divulgação da lista, que estava prevista para ontem. No comunicado, o MEC não informou os motivos. Os candidatos que não foram selecionados na primeira chamada do SISU tiveram até terça-feira para manifestar interesse em disputar as vagas restantes em universidades públicas de todo o país que utilizam o Enem como vestibular. É importante lembrar que, devido a erros na correção de algumas provas do exame, a inscrição para a primeira chamada do SISU foi prolongada pelo governo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançou hoje, no Rio de Janeiro, a campanha de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. O evento aconteceu na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. A campanha é a primeira de 4 que serão feitas neste ano na prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. A ação é voltada para jovens e reforça a importância do uso da camisinha. De acordo com o Ministério da Saúde, 900 mil pessoas vivem com o HIV no Brasil. Os jovens entre 20 e 34 anos representam mais da metade dos casos. Durante o carnaval, cerca de 130 milhões de camisinhas serão distribuídas. A gente está percebendo nas pesquisas, primeiro, o índice de uso de preservativo caindo. Por que cai? Eles ficaram muito tempo preocupados, a geração principalmente dos pais desses adolescentes tinha uma adesão maior porque o HIV na época, como tinha muitos casos de pessoas famosas que morriam, e isso chamava muita atenção, aconteceu com Betinho, Enfio, Cazuza, Fred Mercury, enfim, um número grande de personalidades, aquilo impactava. Como as pessoas começaram a viver com HIV portador e trabalhar a carga viral, e graças a Deus e a ciência, a AIDS está matando muito pouco, perto do que acontecia antigamente, então houve uma diminuição do uso de preservativo. O ministro destacou o aumento no número de casos de sífilis. Segundo ele, o Brasil teve quase 160 mil registros no ano passado, um aumento de 28,3% em relação ao total de casos em 2018. Sífilis hoje, com 18 casos por hora, ou um caso a cada 3 minutos, e isso os casos que nós temos notificados, porque a subnotificação é muito grande. É um número assustador em qualquer lugar do mundo. E os aviões com os brasileiros repatriados da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, vão entrar no espaço aéreo brasileiro ainda esta noite. A chegada à base aérea de Anápolis, em Goiás, local onde será cumprida a quarentena, está prevista para as 3 horas da manhã. Desde que deixou a cidade de Wuhan ontem, os 2 aviões com brasileiros e familiares já fizeram 3 paradas técnicas. A última ocorreu durante a tarde no horário de Brasília, em Las Palmas, na Espanha. Um dos diplomatas do Itamaraty, que auxiliam na operação e está no voo, enviou um vídeo à nossa equipe. Ele relatou como foi a viagem até aquele momento. Olá pessoal, estamos aqui falando do voo de evacuação da Operação Regresso. Acabamos de parar aqui nas Ilhas Canárias. Já são cerca de 23 horas de voo e ainda tem mais 11 horas de voo para chegar até o Brasil. Tudo tranquilo no voo. Acho que está todo mundo um pouco cansado, as crianças estão todas dormindo agora. Mas está todo mundo calmo e tranquilo, feliz de poder voltar ao Brasil. Antes da parada na Espanha, os 2 aviões também fizeram escalas na própria China e na Polônia, onde desembarcaram 5 passageiros estrangeiros auxiliados pelo Brasil. Em Varsóvia, ficaram 4 poloneses e 1 chinês. O gesto do governo brasileiro foi uma forma de retribuir ao apoio recebido dos 2 países. Durante a tarde, o agradecimento oficial foi feito por meio de uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty agradeceu o governo chinês por autorizar o pouso das aeronaves brasileiras e facilitar os trâmites para a retirada dos brasileiros e parentes da cidade de Wuhan.
também ressaltou a solidariedade dos governos da Polônia e Espanha que permitiram as escalas das aeronaves brasileiras. Após entrar no espaço aéreo brasileiro esta noite, os aviões farão uma última escala em Fortaleza. Depois seguirão para a base aérea de Anápolis, em Goiás. A chegada ao local, inicialmente prevista para meia-noite, agora deve ocorrer às 3 da manhã deste domingo. Até agora, durante o voo, nenhum dos brasileiros apresentou sintomas do coronavírus. Ao chegar nas instalações da Força Aérea Brasileira, os 34 passageiros e a equipe que auxiliou na operação irão cumprir uma quarentena de 18 dias. Lá, irão passar por 3 exames diários, receber 6 refeições, além de ter acesso a apoio psicológico e a lazer. Caso alguém desenvolva sintomas do coronavírus durante a quarentena, será transportado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Na noite de sexta-feira, um helicóptero da FAB fez um voo de treinamento no local para se familiarizar com o heliponto e as construções em volta do hospital. E ainda aqui no Brasil, o coronavírus tem deixado muita gente preocupada, principalmente com a chegada do carnaval. A gente lembra que não existe nenhum caso confirmado de coronavírus por aqui e as autoridades reforçam que não há motivo para pânico. Neste hostel da Zona Sul do Rio, não há reserva de turistas vindos da China para o carnaval. Mesmo assim, a administração reforçou os cuidados depois do início da epidemia de coronavírus na China. A gente reforça, o que a gente já faz habitualmente, que é a questão da limpeza e higienização, usar materiais descartáveis para fazer a limpeza dos quartos. A gente até tem aumentado a maior frequência da troca de roupa de cama. Para quem vai curtir o carnaval nas ruas da cidade, este biomédico tem uma boa notícia. Pelo menos por enquanto, não há motivo para se preocupar, mesmo com os 8 casos suspeitos no Brasil. Preocupação deve existir no seguinte aspecto: temos que continuar fazendo a nossa higienização pessoal normal, lavagem das mãos, evitar muitos contatos, entre outras coisas. Temos que ter em mente que não temos nenhum caso confirmado no Brasil hoje, então isso já é um motivo para ficarmos despreocupados. Mas mantemos sempre o quê? Atenção nas notícias e também com relação à nossa higiene pessoal, isso é muito importante. Como sempre acontece no carnaval, milhares de turistas do mundo todo devem lotar os blocos do Rio de Janeiro. Mas o que poderia ser mais uma preocupação parece não incomodar os foliões. Beijo, paz e amor para todo mundo. Com o bom humor típico da folia de rua, os cariocas garantem que aqui o coronavírus não tem vez. No carnaval, a gente não tem coronavírus nenhum. A gente tá super despreocupado porque, segundo o presidente, segundo as autoridades, aqui não chegou até ainda no país. Então a gente está super tranquilo quanto a esse problema que tem ocasionado no mundo inteiro, principalmente na China. O Eduardo já veio preparado. Uma crítica bem-humorada, assim, aproveitando o carnaval para a gente poder alertar, Alertar não só, é uma brincadeira, mas é um alerta à população. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, completou 1 ano neste sábado. As famílias ainda lutam por uma indenização e as investigações sobre as causas da tragédia foram reabertas. 10 vidas, 10 meninos com carreiras no futebol interrompidas por uma tragédia. Arthur Vinícius, Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Pereira, Pablo Henrique, Riquelmo de Souza, Samuel Tomás, Vitor Isaías. Há 1 ano, um incêndio no container que servia de alojamento para atletas do Flamengo no centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, levava embora vidas e sonhos. As lembranças daquele dia trágico ainda estão frescas na nossa memória, mas as coisas estão caminhando no sentido de que a gente possa, de alguma forma, virar essa página triste, logicamente sem esquecer essa tragédia. Fica sempre a cicatriz, como foi dito aqui. A angústia de dirigentes e familiares se prolonga com as investigações, até agora não concluídas. A perícia descobriu que o incêndio começou após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no container. A polícia apurou que o Ninho do Urubu não tinha laudo dos bombeiros e nem licença da prefeitura. Em junho, 8 pessoas, entre elas o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, foram indiciadas. Mas por 2 vezes o Ministério Público devolveu o inquérito à Polícia Civil, pedindo mais detalhes. O clube trata o caso como um acidente. É importante ressaltar que o Flamengo, embora esteja aprimorando os seus processos, o Flamengo, nesse caso, ele está se colocando à disposição de todas as famílias e de todos os envolvidos, porque ele reconhece que ele tem responsabilidade independente de culpa. Para nós do Flamengo,
de tudo que a gente olhou, nos aparenta ter sido um lamentável acidente. Mas nós temos responsabilidade como guardiões daqueles adolescentes. E é por isso que nós estamos sempre à disposição das famílias. A polícia reabriu a investigação sobre o incêndio e vai fazer novas diligências nos próximos dias. A expectativa é que até o final do mês o inquérito seja novamente enviado ao Ministério Público e aponte possíveis responsáveis pela tragédia. Enquanto isso, Flamengo e familiares das vítimas discutem as indenizações. Até agora, 3,5 famílias aceitaram a proposta do clube. Os pais de Riquelmo são separados e divergem sobre os valores. Desde o incêndio, o Flamengo paga R$5 mil por mês aos familiares. Mas em janeiro a justiça aumentou esse valor para 10 mil por mês para as famílias que ainda não fecharam acordo. O pai de Christian Esmério não aceitou o valor proposto. Depois disso, além da dor da perda, ele diz que passou a lidar com a falta de atenção do clube. Eles não procuram, nunca nos procuraram. Não nos procurou quando mataram nossos filhos. Entendeu? Como é que vai procurar agora? O Flamengo diz que está aberto a negociar, mas sempre esbarra nos advogados das famílias. O Flamengo é cobrado muito porque diz assim, o Flamengo não tem procurado as famílias. A verdade é que as famílias constituíram advogados, né? E os advogados procuram o Flamengo dizendo o seguinte, olha, o contato de vocês tem que ser comigo. Mesmo assim, quer dizer, a gente continua buscando com os nossos psicólogos, eventualmente, contatos com famílias. Enquanto esperava uma definição, Cristiano viu o Flamengo ganhar milhões em premiações pelo desempenho em campo. Mas ele garante que o sucesso do clube, com contratações milionárias e conquistas de títulos, não reforça a mágoa. É a ausência do filho que pesa mais. Hoje eu não tenho um abraço do meu filho. Entendeu? Assim, eu achava que eles tinham que sentir um pouco o lado do pai, da mãe, da família que perdeu o seu ente querido lá dentro. Com certeza eles têm filho. Eu não desejo para nenhum deles a dor que hoje eu sinto. Eu não desejo, entendeu? Porque é muito doloroso. Você não poder mais abraçar teu filho, você não poder mais beijar teu filho, por causa de uma responsabilidade. É triste demais. Muito mal. E olha, é o Ninho do Urubu, é Mariana, é Brumadinho, é a Boate Kiss, são inquéritos que se arrastam, é a justiça que é lenta, né? Então, assim, além da dor da perda de uma pessoa querida, de um filho, ou de um pai, ou de uma mãe, ainda tem esses processos que não acabam nunca mais. Pois é, e 5 garotos que estavam no Ninho do Urubu não tiveram contrato aí renovado, né? O Flamengo precisa olhar para eles. Ainda isso. O Rede TV News fica por aqui. Fique agora com Operação de Risco. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Uma ótima noite para você. Até mais.